Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o incrível A Barata do Ian McEwan. Bom, eu não tenho esse livro aqui comigo porque eu li ele na livraria que eu trabalho, porque na verdade esse livro é uma novela, ele tem ali 100 páginas e vamos conversar um pouquinho então sobre a minha primeira experiência também com o Ian McEwan, porque nada dele, eu sei que ele é um autor muito importante. E vamos lá. Parece que tá vindo um vendaval aqui, mas é porque o ventilador está literalmente em cima de mim. Assim, praticamente. Que tá muito calor, gente. Rio de Janeiro. Sério. Meia-noite e tá absurdamente quente. Pois é, sensação térmica de 36 graus, não é pra amadores, né? Mas enfim, tudo bicho eu tô reclamando do calor porque realmente tá uma coisa infernal aqui nessa cidade. Vocês não fazem ideia de quanto tá quente. E vamos conversar então um pouquinho sobre o Barata, que foi uma história que me surpreendeu muito. E é importante falar que esse livro, ele então vai fazer uma sátira e meio que também uma fábula sobre a questão do Brexit que está acontecendo no Reino Unido em relação à União Europeia. E uma coisa que aconteceu, eu ando muito desligado das notícias, tá, gente? Eu não tô mais com Facebook, eu não tô mais com Twitter, tô só com o Instagram. E o Instagram tô olhando assim, relativamente bem pouco do que eu olhava. E também por fora. E eu sabia que tava rolando essa questão do Brexit, mas hoje, dia 31, que é quando eu estou gravando esse vídeo, dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido sai da União Europeia. O Brexit então deu certo. E foi muito surpreendente eu ter lido esse livro no dia em que isso acontece, porque o livro justamente fala sobre os perigos do Brexit e os perigos do Reino Unido sair da União Europeia e de como os governos populistas estão fazendo com que o mundo ande para caminhos bem tortuosos. E quem é que está patrocinando isso? Veja só. E é muito importante, tá, gente? Mas vamos falar um pouquinho da história do Barata. Que é a seguinte, nesse livro, a primeira página, então, é meio como se fosse um reconto da metamorfose do Kafka. Quero deixar aqui bem claro que eu ainda não li a Metamorfose do Kafka, então não sei os paralelos em que o autor fez durante o livro, mas eu sei que a primeira página é muito icônica, tanto do Metamorfose e o A Barata, ele meio que reconta, sendo que, na verdade, o que acontece é o seguinte, na Metamorfose a gente tem o Gregor Samsa acordando como uma barata. E neste livro, a gente tem uma barata acordando como primeiro-ministro britânico. E é muito interessante porque essa analogia da questão da barata se tornar o primeiro-ministro britânico que vai votar a favor do Brexit é muito interessante. Vocês sacaram? Porque assim que eu vi isso, eu falei assim, cara, olha só que analogia perfeita. Porque ele lembrou muito a Revolução dos Bichos, a questão dos porcos. E quem eram os porcos ali? Já parou pra pensar? E eu achei isso incrível. E quando eu comecei a ler, assim, sabia o mínimo, assim, básico para saber sobre essa questão do Brexit. E no decorrer do livro eu fui aprendendo e fui vendo o que era realmente o Brexit. Porque eu sabia que a questão do Brexit era para o Reino Unido sair da União Europeia, mas eu não sabia o que eles queriam necessariamente ali. E esse livro me ajudou a elucidar muito as questões e todo o viés econômico e político por trás, porque aqui no livro acontece uma situação em que o primeiro-ministro, que então é uma barata, ele começa a reconhecer outras baratas que se transformaram em políticos, sejam dos ministérios ali do Reino Unido, seja ao redor do mundo. E olha só quem é a outra barata, que possivelmente é uma outra barata, porque no livro a gente não tem uma confirmação, o presidente dos Estados Unidos. E quem vocês acham que é o presidente dos Estados Unidos que apoia o Brexit também? E o presidente da Rússia? Gente, sério, assim, eu achei isso muito incrível. A forma como Yamakio conduz essa história é muito engraçada. Engraçada e triste, porque a gente sabe que o caminho que isso vai levar, e ele vai contando pra gente quais são as consequências do Brexit e dos governos populistas mundo afora, que é bem importante lembrar, que ele menciona não só a questão do Reino Unido, mas também Estados Unidos, Rússia, Turquia, Brasil. Pois é. E assim, a forma como a história vai se desenrolando e o autor vai contando pra gente é muito interessante, porque
à medida em que ele cria uma ficção em cima disso, ele vai também explicando pro leitor o que é que tá acontecendo ali e quais são as consequências dessa ação. Vai ter uma reação e que já está tendo. E no livro, o final do livro, pra mim, me lembrou também muito a Revolução dos Bichos, porque essa questão da barata e a questão do discurso do autor, porque as 3 últimas páginas a gente consegue perceber que ele tá falando assim, olha gente, esse é o meu discurso e isso é o que eu penso. E vamos acordar e vamos pensar. E eu acho isso muito legal. São poucos os livros que assumem um partido, digamos assim, e que não se tornam panfletários, né? Eu falo do livro da Valéria Luiselli, do Arquivo das Crianças Perdidas, que vai ter vídeo aqui no canal, que também segue essa linha de ter um discurso direto do autor, que você vê que ali é a ideia do autor, a ideia política, a ideia social dele, e que não fica uma coisa panfletária. E o Ian McEwan faz isso muito bem. O livro não é panfletário. O livro é uma forma de conscientização para as pessoas, não só os ingleses, porque o Ian McEwan é inglês, mas também para as pessoas ao redor do mundo, como eu, por exemplo, de que pouco estava sabendo sobre o Brexit, até porque a questão do Brexit, até mesmo quando eu estava por dentro das redes sociais, não era uma questão muito comentada. E é uma questão que influencia, querendo ou não, porque as pessoas têm uma mania, tipo assim, Europa, Estados Unidos não influencia no Brasil, isso é uma coisa muito colonial. Gente, assim, desculpa, mas influencia. Influencia até mesmo na nossa política. Ou vocês acham que esse, como diria o Ian McEwan no pós-fácil desse livro, que eu achei incrível e que eu gostaria muito de poder compartilhar, assim, são 3 páginas de pós-fácil, que é ele explicando essa questão do Brexit e os perigos dos governos populistas. Ele faz isso no livro, mas no pós-fácil é como se fosse um texto de apoio do livro, sabe? E ele vai falar do pó mágico populista. E o que tá acontecendo na nossa sociedade, gente? No mundo ocidental. O que tá rolando? Sabe? E por que a gente não tá falando isso? E de como as coisas que acontecem, vamos supor, nos Estados Unidos influenciam as coisas que acontecem no Reino Unido, que influenciam o que acontece no Brasil, e o que acontece na Rússia influencia os Estados Unidos. E a gente não para pra pensar nisso, sabe? A gente sempre pensa que, pelo menos nas redes sociais, quando eu tava acompanhando mais por dentro, tem muita vontade de ter um debate reducionista das coisas, de tipo, não, isso é culpa disso, sabe? A vontade de querer culpar e não pensar o problema numa coisa mais ampla e num contexto mais geral. E eu acho que o curso de História me ajuda nesse quesito a refletir um pouco sobre isso, porque toda vez que eu vejo um determinado assunto, alguma determinada notícia que gera muito debate, eu sempre penso nos fatores que estão por trás, porque as pessoas hoje, com o acesso de informações e a vontade de saber e de falar e de querer ter uma opinião o tempo todo, acaba fazendo com que os debates que são muito importantes sejam reduzidos a uma coisa, tipo assim, a um inimigo, a uma coisa maniqueísta, e se esquecem de que existe todo um contexto histórico que leva a determinadas coisas, né? Tipo, existe todo um contexto histórico que faz com que a gente tenha o Bolsonaro como presidente, por exemplo. Apesar de ser louco, tem um contexto. Tem todo um contexto que faz o Trump ser presidente lá dos Estados Unidos. Tem todo um contexto que faz o Brexit ser aprovado. O Reino Unido não é mais da União Europeia. Não tá mais na União Europeia. Pois é, gente. O negócio tá doido. O mundo tá doido. E assim, eu admirei muito o trabalho do Ian McEwan nesse livro, porque ele mostra isso de uma maneira engraçada, assim, digamos, narrativamente falando. E de que é um alerta. E de que, tipo, olha só, esse é o mundo e nós vivemos nele. E aí, o que é que a gente vai fazer, sabe? Ele meio que joga o problema na mão do leitor, né? O debate na mão do leitor e fala assim, o que é que você acha sobre isso? O que é que você acha das consequências do Brexit? Sabe? E eu achei isso incrível. Saiu uma reportagem no Globo aqui no Rio de Janeiro falando mal do livro e que eu não concordo. Tá? Não sei quem foi o autor, não lembro agora. E fala, não, porque ele deveria ter escrito uma ficção sobre... Ele deveria ter escrito um texto, deveria ter escrito um ensaio. Cara, o cara é romancista, ele pode fazer. Ele tem o livre-arbítrio de fazer a arte. E juro pra vocês, gente, juro. E eu odeio esse negócio de atalho. Odeio, não gosto. E o Ian McEwan não faz uma arte panfletária. Ele faz um belo trabalho de ficção. Ele se aproveita do momento. A gente dá pra ver que ele correu pra escrever esse livro, assim, pra
pra que as pessoas se conscientizem, mas que também seja um prazer de ler, que não seja uma coisa tipo, oh meu Deus, eu estou escrevendo esse livro aqui como uma ficção porque eu quero falar sobre isso. Não. Porque ele é um ótimo narrador. Ele é um ótimo contador de histórias. Eu não li outros livros dele, mas pelo que eu li nesse livro, a narrativa dele é muito boa. Independentemente se ele estivesse falando sobre, sei lá, sobre uma fila de supermercado, seria muito bom. Assim como ele falando sobre a questão do Brexit, também é muito bom. Não tem problema nenhum, tá? O grande problema é que a maioria desses críticos, assim, que eu vejo, eu tô passando a ler mais jornal e revista, assim, e Veja e tal, eu leio a Veja às vezes. Quer dizer, leio quando tem, enfim, por diversas razões. E eu vejo que tem uma necessidade, tipo assim, a gente não só quer arte por arte, a gente não pode ter um contexto político, social muito forte, porque senão vai estragar a gente. Cara, assim, eu sei que tem coisas que são panfletárias, mas o caso do Ian McKellen não é panfletário, o caso da Valéria Luizelli não é panfletário. Agora, eles são bons autores que conseguem trazer uma mensagem social, política muito importante por meio da literatura. E a gente tem que lidar com isso, porque literatura é isso. Literatura é debate. E literatura é conhecimento também. Olha só, agora sobre o Brexit. Até li hoje na Folha de São Paulo. Foi na Folha de São Paulo. Foi aí, eu tava olhando a Folha de São Paulo, assim, procurando um artigo, uma matéria que saiu, uma coluna. E aí eu vi, assim, nem tava sabendo que hoje, literalmente hoje, o Reino Unido saiu da União Europeia. E muito doido, cara. O mundo que a gente tá vivendo tá muito maluco, tá todo mundo extremamente surtado, digamos assim. E é um pouco preocupante. Eu acho, vocês não acham? Eu acho. Acabei de colocar esse anel aqui porque eu comprei ele hoje, achei ele bonito. Me esqueci, eu queria gravar o vídeo falando com ele, mas acabei me esquecendo. E é isso, gente. Vamos ler o A Barata. É um livro curto, 100 páginas, assim, você lê numa tarde. É um ótimo pedido pra essa semana e pra esse final de semana aí pré-carnaval. E vai ser muito bacana a gente debater sobre isso. Acho importante e acho necessário, tá? É isso. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem ler esse livro, comentem. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo, porque esse é um livro que gera um debate muito interessante, principalmente a questão das analogias e tudo mais, a questão da barata e de por que ser uma barata, todo um sentido por trás. E é isso. Beijo, gente, e até a próxima.